Queria agradecer, também não é por seja convencional fazer isto, mas queria agradecer por ter-me convidado. E queria me congratular, isto não é convencional, queria me congratular com a existência desta galeria que eventualmente poderá, eu já disse a um dos aventureiros que iniciaram esta galeria, que pode ser um projeto um bocado suicidário, não é? Mas acho que é interessante. Mas queria congratular a existência de uma galeria que tem uma dimensão nacional e que tem um programa nacional e eventualmente até internacional. Parte destes artistas, ou todos os artistas que até agora cá expuseram, têm um currículo internacional. Portanto, isso parece uma coisa muito interessante, porque poderá, e acho que é mesmo a única forma de vencer a periferia. E, pronto, quer dizer, há coisas assim no continente idênticas, aventuras desse género. Mais recentemente, em Beja, tem havido uma coisa extraordinária nesse sentido, talvez ainda mais arriscado do que aqui, porque é com instalações. Mas também a situação eu acho que ainda é mais complicada em Beja do que no Funchal, eventualmente, deve ter menos dinheiro e o meio é mais restrito, só que tem a vantagem, apesar de levar mais tempo de Lisboa a Beja do que Lisboa a Funchal, tem a vantagem de se poder ir de carro, não é? E, portanto, chega-se lá mais facilmente e os jornalistas vão lá mais facilmente. E o meu papel no meio disto tudo, acho que, no sentido de auxiliar, não pode participar nesta aventura, será no sentido de divulgar isto nos centros, não é? No centro, já que as coisas funcionam sempre assim nesse sentido, não é? Ou seja, tentar, no fundo, às vezes acho que as coisas são um bocado tentar mostrar às pessoas do meio que estão um bocado desinteressadas e que não ligam muito a estas aventuras e estas coisas, que isso é muito importante porque aqueles jornais ou aquelas áreas ou aquelas instituições que as pessoas consideram sempre muito, às vezes nem têm nada que considerar. Falam delas, não é? E só para continuar o parênteses de Beja, o êxito daquilo, que não é naturalmente económico, não é? Aliás, aquilo é sustentado pela Câmara, portanto, é uma situação diferente daqui, que é uma galeria particular. O êxito daquilo é que sempre que há qualquer coisa, vem um expresso no público independente, não é? Senão, o rapaz que lá está disse que já o tinham posto de fora. Pronto. Aquilo é forçado e usado e ninguém percebe. E as próprias entidades públicas tinham uma atuação um bocado receosa, e gastam imenso dinheiro com aquilo. A única vantagem, de facto, é que 2 em 2 meses fala-se de Beja e da grande iniciativa da Câmara Municipal de Beja, que é extraordinário em Beja, alguém lembrar-se de fazer qualquer coisa, não é? Portanto, os dividendos são mais políticos e desse género. Pronto, já fiz o contexto da minha estada aqui. Agora, em relação aos dois contemplados por esta palestra, eu acho que tem algumas coisas em comum, tirando aquelas obras serem portuguesas, sexo masculino, etc. Mas tem algumas coisas em comum que é, apesar de serem currículos ou nomes ou projetos de trabalho que têm uma afirmação nacional bastante conhecida e tal, têm ou tiveram, até uma certa altura, funcionar um bocado no circuito marginal, em relação aos circuitos de consagração logo no início da década de 80. Por um lado, porque são estrangeirados, né? Viveram muito tempo no estrangeiro e fizeram estudos fora de Portugal, naquele momento não estavam lá ou vinham poucas vezes, não me engano, de férias. E essas coisas às vezes são fatais num mercado muito agressivo, às vezes nem era uma questão de mercado naquela altura, podia ser só uma questão de as coisas funcionam sempre por relações pessoais e de grupo, não sei o quê. E às vezes isso é um bocado, ou naquela altura eu suponho que foi um bocado, que pode ter implicado em relação à obra deles, não ser visto, não ser mostrado, não participarem
de uns grupos que tinham uma coesão e umas frentes, umas estratégias de implantação muito evidentes e muito fortes e que, felizmente, que eram assim. Eu também sou culpado disso, em certa medida, do êxito de alguns desses grupos. E isso marcou de facto, quer dizer, eu suponho, agora podemos começar a dizer, no teu caso pessoal, marca um esforço grande de reconhecimento. A certa altura, chegar já em 86 ou 85, não sei o quê, quando já os nomes estão. Acho que as pessoas depois se cansam muito de aparecerem nomes novos, não é? E isso, aliás, eu acho que agora nota-se um bocado isso. E já estão os nomes todos e de repente surge mais um artista que vem dos Estados Unidos, ou dois, no caso, enfim, vem dos Estados Unidos e começam a mostrar também coisas, não é? Eu não tive problemas a esse respeito, no sentido que, quando fui para os Estados Unidos em 84, continuei todos os anos, até 85, 86, 87, continuei sempre a mostrar apoio em Portugal com a Indianães, com a Vera, Zamora, a exposição na AIPA, o simpósio de Porto, escultura. Portanto, até tive, talvez nessa altura estava uma grande atenção à escultura. Não sei se vocês sabem, se não. Acabei sempre sendo convidado, embora tivesse nos Estados Unidos, a participar em algumas coisas. Portanto, não formou um hiato que esse sim teria sido fatal. 3 anos, uma altura crucial de desenvolvimento da escultura em Portugal, de identificação. No entanto, evidentemente que senti que 3 anos na América para mim tinha sido uma coisa, e esses mesmos 3 anos que eu sou escutificado em Portugal era uma outra coisa também diferente. Ninguém parou. Eu acho que não é bem questão de estar a saber se foi melhor, por outro lado, que na América é melhor estar em Portugal. Mas não é assim. Mas não é participar e da demonstração de uma não sei para a rádio, para a televisão, se quer, exatamente não é exatamente isso. Alguém falou de reconhecimento internacional, não sei o quê. Pelo facto de ter feito exposições fora de Portugal, isso não implica reconhecimento internacional. Implica, pronto, posso dizer que é um artista internacional, porque chegou fora de Portugal. Não é necessariamente da linha da frente da arte internacional. Não se pode cumprir os feitos. Eu acho também o problema de um artista que pode ter tido esse curso, o Felipe também, suponho identicamente, tem a ver também depois com o arranjar, não estamos a falar tanto de arte, mas de estratégia. É arranjar uma galeria portuguesa, no caso, que consiga colocá-lo, não é? Eu acho que não se tratará tanto de vender ou não vender, isso, mas é colocá-lo nas feiras que interessam, nos circuitos que interessam, não é? E se as galerias trabalham com um número limitado de artistas, que entretanto já está fechado, quando vocês aparecem, ou reaparecem, ou começam a ter produção, também não podias ter uma galeria em Portugal se não vinhas lá e se tinhas uma peça por ano em Portugal. Por outro lado, quando eu voltei para Portugal, não era necessário ter uma galeria. Não era uma coisa que me entusiasmasse especialmente ter uma galeria apresentada. Por isso só aconteceu o que há um unidade. E de qualquer maneira é engraçado que são galerias fora, portanto, Filipe Rocha da Silva é uma de Guimarães e o do Porto, portanto, um bocado fora do circuito lisboeta. Que é o que isto falando com, não sei se isso é muito correto, assim, falando com outros escultores que trabalham com galerias, seja de Lisboa, seja fora de Lisboa, como por exemplo a Atlântico, também, embora tenha desejo de ter um espaço em Lisboa, sente-se um bocado o mesmo tipo de problemas, o mesmo tipo de dificuldades. As galerias têm sempre altos artistas, os artistas têm sempre altas galerias, e por acaso nesta relação é uma exceção, pelo menos do lado do artista dizer mal da galeria. Não digo mal da galeria, não sei se vocês dizem mal da galeria.
Mas há sempre um descontentamento, que é para a galeria, que é para o artista, que ainda não encontrei. Ninguém me estivesse perfeitamente satisfeito com a galeria que tem, ou a galeria que estivesse perfeitamente satisfeito com o serviço que tem, a não ser em galerias que são muito rigorosas no tipo de estratégia que utilizam, nomeadamente em estratégias comerciais. Tem galerias que existem exclusivamente para vender trabalho, seja eu que trabalho for. Eu creio que há um contentamento da relação do galeria com os artistas que têm, que artistas com a galeria, porque é extremamente fácil aferir se a coisa está a correr bem ou está. Usam-se cifrões, se a galeria vende o trabalho do artista, o artista está contente. Se o artista vende, a galeria está contente. E, portanto, é extremamente fácil saber dessa satisfação mútua. As galerias que abriram em Lisboa e no Porto, embora tenham isso em vista e certamente sabem um dos aspectos fundamentais, também têm um outro tipo de ideias, nomeadamente a divulgação internacional do trabalho, a inclusão do seu leque de artistas, como está o artista a falar em circuitos internacionais, em mostras internacionais, e isso muitas vezes acaba por custar mais dinheiro do que aquele que possa render. Muitas vezes a participação, por exemplo, a participação em feiras, grande parte delas tem sido subsidiada, ultimamente é uma comissão tripartida para a SEC, do BEM e a Comissão de Opinião, mas eu disse que era a SEC, ou a SEC ou a BEM, e portanto nem sequer custa, não é um investimento para a galeria, uma galeria que existe há mais de 5 anos, não é um investimento ir ao ar, não tem que gastar realmente dinheiro. Talvez gastem nos hotéis ou nos jantares, não sei o quê, mas em termos das despesas inerentes a mostrar trabalho, transportes, seguros, assistência, aluguer de espaço, tudo isso, está coberto por um subsídio estatal. Embora não sejamos um país socialista, há qualquer coisa de uma certa centralização desse e uma seleção, inclusive. As galerias que vão aqui ou lá têm que ser adequadas na definição, etc. Isso que é extremamente bom, mas por outro lado, as galerias que não são selecionadas, creio que só houve uma ou outra, sabe que eu lá não conheci, e há 2 ou 4 anos, eu lembro que outra que não foi, também tem sempre ter sido apoiada. Mas são realmente exceções e não podem, talvez não possam ser mantidas no futuro. Portanto, a participação das feiras, por exemplo, eu considero que é um assunto das galerias, que não tem nada a ver com isso. A minha função é produzir trabalho. Isto não quer dizer que eu seja um artista inconsciente ou que não entenda que há trabalho de marketing a fazer ou de estratégias comerciais ou de divulgação do trabalho, tudo isso, evidentemente que há. Só que acho que é da responsabilidade das galerias se querem levar uma pessoa ou não, se querem buscar essa despesa ou pedir subsídios, qual é que é a sua estratégia? O problema é se tu achares que, ou se tu ou o artista achar que devia ir à Feira de Los Angeles e vai do lado não vai ele. É aí é que eu estou às zangas com dois artistas. Mas agora falar mais das obras, desviámos um bocadinho. Não, eu estava a falar dessas coisas eventualmente semelhantes que havia entre vocês, tinham a ver com um certo vir de fora para dentro. Não é? Eu suponho que o Filipe Rocha da Silva também é muito evidente, até talvez seja mais evidente com ele. Eu também já tenho Constituição na Gulbenkian, portanto, no Centro Moderno. Depois, outra coisa que é semelhante, não, isto era só semelhança. Mas é semelhança apenas de temática. Eu acho que ambos têm uma preocupação muito grande, já sabe que os médias são de maneiras diferentes, uma é de outra escultura, com o problema do espaço. E agora, falando do Filipe, como vamos estar aqui, não há contestação. Não, mas eu suponho que o Filipe
que faz isso a partir de uma interrogação daquele problema básico e constante e, enfim, que se pode encontrar em toda a história da arte, pelo menos consciente e inconsciente, pelo menos desde o Renascimento, que é o problema da forma e do fundo, da perspectiva, da inscrição da figura no fundo. Pronto, é tudo isso que os quadros dele sistematicamente me fazem lembrar, não é? Desde os tetos, não é? Ele faz aquela citação do Barroco, mas sobre os quais depois, portanto, eventualmente seriam locais de expressão do ilusionismo mais forte, os tetos todos mais amplos, não é? O ilusionismo mais evidente da perspectiva, que depois é cortado ou impedido pela existência, aliás há um título daquele teto mais baixo que tem sob e sobre, não é? Pela existência anterior e posterior de uma rede de figuras que contraria toda essa profundidade. Eventualmente todos aqueles milhares de homenzinhos que percorrem os quadros de um lado para o outro, e que ele a certa altura, eu ao princípio achei, quando comecei a ver as coisas dele, que às vezes eram um bocadinho anedóticos, porque aqueles homenzinhos tinham, há um quadro dele, que foi os primeiros que ele fez, que ele fez com a sistematização daqueles milhares de homenzinhos, que era um bocadinho anedótico, porque cada homem era uma personalidade e tinha uma história, e iam vestidos de maneira diferente, não direi que tinham feições diferentes, mas que era muito individualizado, mas cada um era diferente dos outros. E agora, uma coisa que eu acho que é um avanço sobre isso, é que eles estão quase carimbos, não é? Estão numa situação de carimbagem, despersonalizados e automáticos, não é? E podiam ser feitos, aliás, numa conversa com o Filipe já falámos disso, ele disse que aqueles homens podiam ser feitos por uma pessoa qualquer. Não têm obrigatoriamente de ser feitos por ele e, portanto, são como se fossem coisas que não têm autoria, não é? Isso acho que é um aspecto interessante e que desdramatiza a pintura, retira-lhe o caráter de emoção, psicológico, ou o que quer que seja, torna aquilo quase uma pintura, uma coisa abstrata, uma intervenção abstrata. No caso do. Agora é mais complicado, porque eles têm. No caso dele, acho que, como eu sempre fui dizendo, ele também me contrariou, que a questão do espaço, além de. Para já trata-se de uma questão num meio completamente diferente, que é a escultura, que é obviamente tridimensional. Depois podemos falar dos desenhos, mas que a marcação do espaço é muito a marcação simbólica do espaço. Porque os elementos que ele utiliza são elementos que remetem, na verdade, a referências simbólicas, a cabeça, o copo, a ideia do futuro muito frágil, tudo isso. Se bem que também há uma outra dimensão que as esculturas suponho que têm, que eu acho que é muito interessante e é uma coisa principalmente interessante no momento em que apareceram as curvas de nível, que é aquela ideia da transparência sempre existiu nos copos, não é? Ou na negação da transparência quando os copos eram feitos de metal. Mas na ruptura do espaço, na ruptura da escultura, da massa da escultura, não é? Que é uma coisa que a escultura moderna fez logo nos anos 20, mas que agora acho que é obtida ela fez-la numa situação abstrata, não é? Dos construtivistas russos e aquela coisa toda, quando começaram a utilizar os fios de metal e os vidros e as coisas do plexiglass e tal. E que aqui é feita como se fosse com sinais tradicionais, mas com uma procura da destruição da estrutura e da massa, né? Que é a estrutura que a escultura cubista a certa altura teve, ou principalmente o russo, o persa, isso, desta cola, desta imagem. Eu acho que não, quando ouço falar e leio coisas que escreves sobre o trabalho,
concordo, na maioria dos casos, inteiramente com aquilo que é escritório. Mas, no fazer o trabalho, muitas vezes são coisas que não ocorrem, não são as preocupações imediatas que eu tenho. Isto não quer dizer que, é capaz de ter razão, porque há sempre piada mas não é uma coisa que esteja a dizer, não é essa a minha motivação. A motivação não é tão intelectual, e ao mesmo tempo, se calhar também é tão intelectual, mas não é tão dentro desses tempos. Por exemplo, a ocupação simbólica do espaço. Eu, por exemplo, penso na palavra emblema. Neste momento, sou capaz de estar interessado em isolar de tal maneira elementos, tentar simplificar de tal maneira as coisas, que elas funcionam um bocado como um emblema, com a simplicidade que um emblema tem que ter para poder ser um emblema, ou um clichê. Já não sei quem pensa, isso é um bocado um clichê. E eu senti que há uma razão para os clichês serem clichês. Não é necessariamente uma razão negativa. Que há razões que trazem de simplificação das coisas e de normalização das coisas. Portanto, neste momento estou interessado em coisas, tentar simplificar, o que aliás tem piada porque é uma coisa que eu estava interessado talvez há 15 ou 17 ou 18 anos atrás. Estava a trabalhar um bocado dentro desses parâmetros de simplificação. E depois deixei, abandonei isso, não sei como é que essas coisas exatamente se passam, e agora estou outra vez interessado nesses problemas, agora com materiais diferentes, com outra preocupação, diferentes níveis, é outra coisa. O filme que vais buscar coisas que estão marcadas pela história. Como por exemplo, Essa história não é só da história de arte, mas uma história de símbolos, a cabeça. A cabeça, essa é fácil em termos de montagem. Ou então coisas muito desmerecidas, não é? Muito novas. Frigideira. A pá, apesar de tudo, tem uma frigideira, parece muito chegado. Eu acho que tem um quadro de frigideira, tem um quadro dos ovos fritos. Não é essa. Aquilo que eu tem um bocado a ver com o chave, a possibilidade de qualquer objeto, seja em termos de existência tridimensional, seja em termos de uma imagem, e às vezes resulta em imagem e não resulta em três dimensões, às vezes ao contrário, poder ter um certo de chamamento, toca-me, por razões que eu não sei exatamente quais elas são. Há por exemplo, relativamente ao copo, há uma relação que eu sinto com um copo, que é um objeto extremamente simples, quer em termos de forma, quer em termos de facilidade de fabrico, quer em termos de utilização cotidiana. No entanto, é de uma simplicidade atroz, é quase tão simples, que é um dos objetos mais complexos que há. Porque contém, e pode ser contido, contém líquidos, mas está vazio, e pode ser associado a milhares de coisas, e é utilizado por todos nós, mas há milhares de copos diferentes. Será que há uma ideia de copos? Os copos que eu utilizo são um conceito de copo, quando a gente pensa em copo é em um copo, quando pensa em cadeira é em aquela cadeira. Há tentar chegar a um conceito de um objeto que, em princípio, o conceito deveria ser a coisa mais simples, uma coisa universal, extremamente simples. Parece que está muito arquétipo, mas temos cultura de volta. Da cabeça exatamente o mesmo problema, que é a cabeça é aquilo que todos os escultores fazem. Qualquer pessoa que vá para estudar belas artes, quer não, finalmente tem que fazer uma cabeça. Muitas vezes voluntariamente, muitas vezes obrigado, mas faz. A primeira coisa que uma criança faz é uma cara. Quando uma criança faz uma cara, a gente é bem inteligentinha, para lá, não é? Até fazer uma cara, é uma cara. Não tem coordenação motora, não tem inteligência, não sei. No momento em que faz uma coisa qualquer e põe algumas coisas dentro,
primeiras gente que entra são gajos, não se parece nada. Disse o pai. Há qualquer coisa de um interesse, pegar nesse tipo de. Ou seja, não andar à procura, não andar a inventar. Não andar a inventar coisas, pegar em coisas que tocam, de qualquer razão. Uma delas, razões históricas. Aliás, os montanhos que eu fiz começou exatamente com as razões históricas. As primeiras montanhas, as primeiras fotografias que eu fiz eram locais precisos, tirados do mapa, copiados em arame e soldados com solda, mas solda de estanho, sabe? Estás com solda de estanho e eram tentativas de cópias exatas de locais que historicamente não se identificavam, culturalmente não se identificavam, ou pessoalmente não se identificavam. Se usar também vários livros, eram verdadeiramente locais existentes, que eram representados em 3 dimensões diminuídos em escala. Não tinham esse significado. Depois é que passei a utilizar aquela noção de isométrica e de montanha, mas já não é um tal específico, já é só isso. Só que tem quase uma paranoia de LSD ou coisa assim. Tem qualquer coisa acho que eu estou vendo. Mas o que é isso? Nós estamos anos 60 ou quê? A psicadelas, já tinha aquelas psicadelas, fazia-se uma coisa com a outra, e há uma infinidade de possibilidades, e nenhuma delas está correta, e nenhuma delas está certa, e no entanto, há um momento em que bate certo. E geralmente esse momento que bate certo, em termos de estrutura, é da conjugação com outro elemento, é do casamento com outra forma. Em termos de desenho, nestes anos que eu fiz, pelo menos alguns deles eu sinto-me satisfeito com o isolamento de uma só coisa, não ter outra coisa acoplada, não ter esse acasalamento. Mas nas 3 dimensões não. A montanha faz assim. Há um sentido que eu tive de juntar uma cadeira àquelas estruturas. E há se a estrutura mais alta, uma cadeira mais pequena, uma cadeira pior, ou ser uma cadeira real, ou ser construída, etc. Há muitas possibilidades e muitas coisas que se podem discutir à volta disso. Mas há um sentido e as coisas começam a fazer sentido, a junção de 2 coisas faz sentido. Tenho uma tremenda dificuldade em fazer uma coisa. Mas isso se calhar tem a ver com estrutura, tem a ver com. Pode ter a ver com. Traumas de infância. Sei lá, qualquer coisa assim. Mas por outro lado, também é uma coisa que esta é fácil. Pegar aqui e isto, e junto estas 2 coisas, e daí tem que ser um sentido. Portanto, também há um problema. Mas que é ser muito fácil. Pois é. Porque pode dar um conceito de decoração, não é? Exatamente. Isso é exatamente isso que eu estava a falar, que é extremamente fácil, é como a pessoa vestir-se, é muito fácil coordenar cores no vestuário, porque é difícil uma pessoa descoordenar cores, coordenando ao mesmo tempo. Isso é que é realmente complicado. Portanto, cria um certo tipo de desafios. Tentar trabalhar com coisas tão simples, com coisas que são um bocado clichês, com coisas que são um bocado à margem da arte, ou a introdução de elementos microscópicos. É uma coisa que ainda hoje para mim é problemática, a utilização de toques de grupo, ou a utilização de cabeça, ou mais ainda a continuidade do trabalho. E é também um fator de preocupação. Uma pessoa ter feito um certo tipo de trabalho há 3 anos atrás e hoje está a fazer um trabalho que ainda fez esse trabalho. Fatores quase psicológicos no seu sentido que está a ser o gelo a correr no mesmo sítio e ao mesmo tempo podia estar frustrado com isso, mas há momentos em que me sinto perfeitamente está no mesmo sítio. E esse interesse também não se deu excelência, não acho? Não, acho que. Seja como evolução para não, por acaso não acho que é uma evolução. A evolução também não tem que estar a ser marcada. Isso pode ser um bocado uma coisa que é muito
muito dada pela pressão do mercado, ou pela pressão que a pessoa faz hoje uma coisa e para na próxima expressão já tem que ser tudo diferente. Quer dizer, isso pode ser formalmente, ser tudo diferente, mas haver uma continuidade conceptual, não é? Das coisas, tem que dar uma coerência à outra. Mas acho que na evolução do teu trabalho há uma evolução às duas coisas. Por um lado, a própria maneira como as cabeças são agora feitas e apresentadas e tal, não é idêntica à que era no princípio. E por outro lado, a associação delas com outras coisas e a maneira como elas são. Elas, as cadeiras, as mesas, as cabeças, o que seja, não é? A articulação das coisas tem uma estrutura mais complexa, organizada de uma maneira menos simples. Provavelmente em contradição com aquilo que estás a dizer. Em contradição não é contradição com o que estás a dizer, está certo? Porque como é mais simples é mais complexo. Mas aí é uma coisa que eu ia dizer há bocado, agora parto um bocado a conversa, mas estava a dizer que juntas sempre duas coisas, mas são duas coisas que são sempre de caráter diferente. Ou seja, a montanha, digamos que é o conceito, a ideia abstrata do lugar, não é? Dada de maneira através das curvas e tal, e das curvas de nível, e uma cadeira, que é uma ideia concreta do lugar, não é? Ou é a frigideira que se mete dentro da montanha, ou as pás. Mas, por exemplo, aquela escultura que eu não tinha visto do hemisfério sul, sim, aquela que tem vários. E eu acho que aquele título é um bocado negativo para a peça. E é uma peça que eu gosto muito. Pronto, o hemisfério sul tem uma montanha de pernas para lá, é porque acho que o título é muito descritivo da ideia. Mas é que às vezes, isso é uma coisa que é importante. Eu não tive tempo. Isso, por acaso, é uma coisa que é importante, que é o seguinte: grande parte das coisas que eu faço não dou títulos, não tenho títulos. E há cerca de ano e meio ou 2 anos, comecei a sentir coisas às quais eu referenciava quando eu falava com alguém sobre uma peça, dizia, hemisfério sul, não sei o quê, ou um lugar, não sei o quê. E comecei a referenciar ou aquela que é grande, ou aquela que é pequena, ou aquela que tem 14 cabeças ou 27 cabeças, o número dos carros, sei lá. Comecei a descrever as peças não como a quinta peça de 1989, ou comecei a tratá-las como nome, começou a haver uma relação a esse nível. Algumas delas, esses nomes eram descrições como o rádio, o muro com os rádios. O muro com os rádios que eu fiz em Lisboa, que é o outro que fiz em Chicago, não é? O grande, ou o que é mais pequeno. Às vezes é assim descrito, outras vezes comecei a descrevê-las com um sentido poético, ou associações de uma descrição física do objeto. E havia outras também, do qual eu não conseguia escrevê-las, porque não conseguia ser suficientemente simplista para escrevê-las como a cadeira com a montanha. E comecei a sentir uma certa necessidade não, esse tipo de peça acho perfeito, como lugar. Outros casos, como por exemplo o hemisfério sul, poderá ser, pronto, é óbvio que tem a ver com isso. Mas realmente, a realidade é que a escultura tem a ver com isso. Portanto, não fui, se sente o título da escultura desse sentido, que é um bocado literal, um bocado óbvio que aquele título faz referência à estrutura da realidade ao contrário. A escultura realmente tem a ver com isso, tem a ver com uma coisa que eu fiz no lado, virei do avesso, em que os remos não são remos, os remos são pares, em que a montanha é uma montanha, mas virado do avesso poderia ser um buraco. E aquilo tem tudo a ver com uma inversão de noções, de coisas que podem ser lidas, que são uma coisa, mas podem ser lidas de outra, simplesmente devido ao posicionamento delas. Se pusesse no sentido de ser uma montanha, quando naquele sentido poderá ser um buraco. Põe aquelas duas pás, as pás estão sem remos, desde que eu entenda que aquilo é um barco. Portanto, não havia. O título que eu sentia tinha que ser qualquer coisa, talvez pudesse ser qualquer coisa um bocado mais inteligente, mas...
Mas tinha que ser qualquer coisa a esse nível. E há um momento também, isso acho que é importante, que é, há um momento em que se tem que tomar decisões, quer em termos de que a estrutura está acabada, quer em termos de vou mostrar esta estrutura, quer em termos de vou dar um título. E no momento em que sai o título, se eu chamei a minha filha Pulquéria e Ingrácia, e se aquilo ficou registado, e se 10 anos mais tarde arrependo disso, já está registado, quer dizer, pronto, teria que fazer um arrobamento para mudar de nome. Isto não quer dizer que um dia, por enquanto, acho o título bem, não quer dizer que amanhã não sinta, se calhar podia ter dado o título à peça, ou fazer uma ratificação, ex-Ministério Sul, agora, não sei o quê. Mas sinto que também tem a ver com uma necessidade de referenciar, de dar um nome às coisas. Isto é, os próprios desenhos, por exemplo, e não estás a falar disso, por exemplo, os desenhos não têm título. Mas as pessoas chamam sempre a frigideira. A frigideira, a montanha, não sei o quê, aquela coisa. No entanto, tenho alcunhas, a cabeça é que eu tinha dito, não vou pôr as etiquetas com quaisquer títulos, porque não tem títulos, tenho umas alcunhas superiores. E às vezes as coisas surgem muito obviamente e batem muito certo, outras vezes não. Há pessoas que se chamam Teresa e têm nem cara de Teresa. Outras chamam Pulquéria e têm cara de Pulquéria. Mas outras chamam Pulquéria e têm cara de Joana. Ou, não é? Assim também. Eu acho que isso tem a ver que eu, por exemplo, sei agora que é camponês com os títulos aos últimos quadros. Tem muito bem aqui agora. Porque eu, Ruth Rosengarten, queria fazer um artigo para as artes irlandesas. Não podia dizer sempre. E não podia estar sempre a dizer um quadro tem uma menina azul à direita. E pediu-lhe, ela não foi pelos títulos. Pediu-lhe para pôr títulos. Pronto, e é aqueles que se chamam as 3 idades de mulher. É apenas por uma questão prática. É uma questão muito pouco prática, de facto. É um bocado a questão da abstração. É uma questão muito pouco prática funcionar sem títulos, não é? Depois nunca mais. Houve uma altura, aliás, na disposição da rubrica, em que as peças eram sem título, depois entre parênteses, muro com 27 carros, já parênteses de 1987 ou 88. Sem título, árvore com 17 cabeças, já parênteses de 1989. E esse era o título era o sem título e depois uma descrição entre parênteses. Porque realmente também não queria. Não lhes queria dar um nome, estava bem assim, chamar o cão e pronto, isso resultava. Não precisava de mais do que isso, não subiu. E que resultava assim um bocado não subir. Não era mais do que isso. Mas às vezes tinha necessidade disso. Não necessariamente por essas razões, mas até é bom em termos de catalogação, só que uma pessoa chora também, porque às vezes esforçar para ir dar um tiro. Essa também é um bocado de essa aula com a expressão que não tem tipo. Não vou agora pensar porque é que vou chamar aquilo, não é? Só há alguma coisa que seja, tenha uma certa naturalidade também. Não vale a pena estar a ficar pela cabeça só para dar um. Não sei, é a perguntas que vocês querem fazer. Não viste defini-la mais, não viste definir. Mais o que é que ela era. Se eu chamasse barco, não é? Eu estava a orientar as pessoas com leitura. Se eu chamasse buraco, estava a orientar no nome. E havia uma grande possibilidade de nomes que eu dava que orientavam as pessoas com uma leitura da peça de certa maneira. Eu acho que a abertura, em termos de chamar Ministério Sul, afirma essas várias dualidades que há, mas mantém essa tal abertura que é mais do que isso também. Tem a ver também com um outro tipo de noções. Para mim tem a ver essencialmente com a oposição, não é? Ou com a colocação geográfica da peça, porque a geográfica é uma relação de um objeto com um corpo, neste caso. Mas eu acho que há outro aspecto que eu acho também. Só agora uma questão que é um pouco marginal, de facto, nem sequer interessa dar os embora possas efetivamente servir para uma pequena conversa que eu acho que poderá ser. Mas eu acho que é importantíssimo. Não são importantes, mas acabam por ser importantes. De facto, eu é que partilho essa opinião. O nome de uma pessoa pode determinar totalmente a vida dessa pessoa.
livros, não estou a falar de exercício, o nome de um livro pode ser importantíssimo para uma pessoa lê-lo de uma maneira ou de outra. O nome das coisas, as coisas têm nomes, por alguma razão. Por alguma razão, e principalmente. E essa razão é localizar as coisas. Essa razão envolve uma relação, não é? Entre o nome e... Por isso é muito diferente. Mas eu só colocava uma questão que é hipotética. Se aquela peça fosse apresentada mesmo no Museu do Sul, qual seria a posição? É assim. Chegam lá chamar de museu, lá. Não, hoje é para... Só em relação àquilo que foi dito sobre o Rocha da Silva. Eu posso ainda dizer uma outra coisa antes sobre o Rocha da Silva, que é, mas é muito diferente. É mesmo uma posição absolutamente quase, não direi antagónica, mas é a pessoa assumir uma peça qualquer, mais ou menos figurativa. Tem elementos figurativos, sem título, e dar um título. É quase uma mudança de posição estética, não é? Não nós isso é uma espécie de uma ruptura. Ou é, pelo menos, digamos que é um recuo relativamente a uma posição modernista, tendencialmente abstrata e quer dizer, fria em relação às coisas, é nomeá-las através da palavra. Portanto, isso estabelece, por isso, de facto, o título é uma coisa importante, porque enriquece a peça com outra dimensão, que é a dimensão da palavra, que em certa medida é contraditória com a dimensão da imagem, não é? Mas é a dimensão com que As pessoas Pois. Com que as pessoas a veem, e é a dimensão real das coisas. Ou seja, não desmereces o pensamento visual. não, porque é assim, por esse lado, Eu não posso. eu do pensamento visual tenho a certeza absoluta. Do outro, às vezes sem ser algumas dúvidas, mas sei perfeitamente da importância e da realidade e da veracidade das palavras. E até mesmo como as palavras determinam, e sei perfeitamente que um título de uma peça pode determinar a leitura dessa peça. Pois. Como é tão importante na determinação de uma leitura de uma peça. Não é escusado para dar exemplos ou pensar em exemplos, toda a gente pode pensar em casos em que é assim. Basta dar um título diferente e a peça é lida de uma maneira diferente. Não quer dizer que se altere o que lá está por isso, mas o que lá está, de certa maneira, é a leitura que as pessoas fazem dela. Uma escultura aqui nesta sala sem luz nenhuma, aqueles problemas altamente filosóficos. Será que está aqui? Será que não está? Será que existe? Será que não? Só existe quando não a vejo? E ao mesmo tempo a gente pode pensar, será que só existe quando lhe é dado um nome? Será que só existe quando tem um título? Mesmo que esse título seja sem título? Alguma coisa tem que ser chamada. Nem seja só escultura, porque estão a chamar. Pois o sem título é uma posição de dar a nomeação, por exemplo. As pinturas abstratas, do Salomão, deixam a composição do número, e ele no fim da vida mudando um bocado, já não é pintar, já chamou aquela última Bugiugi e já deu o nome de uma dança. Portanto, ele se não aparece naquela altura. Mas eu acho que todas essas coisas, agora a gente compreendemos, se for dizer um exemplo para a gente, é importante, para tomar de anos não deu esse sentido. Também aparece uma que diz porque é Bugiugi. Isso um significado duplamente importante. Não só se chama dentro do nome, como dentro próprio dele tem um significado. Mas Tito estava a dizer que falava do Filipe. Do Filipe. Também parece-me, bom, isto é um pouco arriscado. Surgiu uma ideia enquanto não podia falar, não sei dizer, é um pouco arriscado falar sobre coisas que surgem assim relativamente novas. Mas me parece, pelo menos em termos formais, que há efeitos ópticos evidentes. E talvez, de facto, isso para mim é
há a situação de um determinado efeito óptico, ou teatro a partir de um determinado efeito óptico, mas simultaneamente há também a imposição de uma carga simbólica, portanto não é um efeito óptico puramente físico, portanto, como ao parte, não é? Portanto, mas há o retomar dessa linha, pelo menos em termos de... Eu, nos textos que escrevi para Gilde, para a galeria, quando eu fiz a exposição, se bem foi este tempo, eu sou muito mau para sou de história de arte, assim, para as meninas, não sei. Mas não, acho que foi este tempo. Mas eu falava disso e falava de uma, até às vezes há quase uma memória do pontilhismo ou de uma claro, não do pontilhismo, mas há uma certa memória através dessa vibração das superfícies que ele obtém por aquelas variações, gradações cromáticas e que obtém com os milhares de homenzinhos que percorrem a tela. Eu nestas pinturas que estão aqui, não é tão evidente uma coisa que era evidente nessa exposição, ou duas coisas que eram evidentes nesta exposição, que é, por um lado, que eu, ao mesmo tempo, cultiva registros diferentes. Aliás, nesta sala, com duas coisas, aparentemente não tem nada a ver com o que está lá embaixo. Este será já a terceira dimensão, mas na qual ele também ou na qual ele não tem trabalhado muito, não tem muito tempo, não tem aprofundado muito este aspecto da paisagem mais tradicional. Mas que é qualquer coisa que se pode aproximar àquela mulher que está logo aqui à entrada, não é? E que é uns quadros de modelo que ele faz, com o modelo à vista, e em que o tratamento é muito diferente da superfície e a maneira e a composição é completamente diferente depois da outra padronização que ele tem aliás, há um título lá embaixo de significativo, que é aquele quadro dos azulejos, chamado azulejos, não é? Que é exatamente isso, é como se utilizasse essa padronização, e ela faz esse tal jogo óptico que de facto não é físico, meramente físico, não é? E outra coisa que é evidente nesses quadros, onde as figuras ganham personalidade ou dimensão, não é? e não são reduzidas ao abstrato, é que está uma carga expressionista, entre aspas, não é? Muito forte, que não é tão evidente nas outras coisas. Claro que nas outras não é tão evidente porque se abstratiza mais. Não é? E havia mesmo alguns quadros dessa exposição que evidenciavam, muito obviamente, uma coisa que talvez naqueles dos homenzinhos também seja possível perceber, e indo ao encontro dessa opinião, e há algumas coisas nesses quadros dos personagens grandes que é uma certa mundo de orwelliano, não é? Havia uns personagens que parecia que estavam a ser vigiados por umas câmaras, não é? Estavam a olhar assim, com ar aterrorizado, aterrado, e há umas situações de subterrâneos e, bom, enfim, há uma série de quadros que ele tinha lá e não tem aqui, pronto, não é? E algumas dessas mulheres primeiras que ele fez também estavam numa situação idêntica, não é? Nos tetos, as coisas que eu gosto mais dele, pessoalmente, são os tetos, aqueles tetos daquela igreja que ele tem, e esta é uma coisa mais recente, não tinha visto, só tinha visto uma ou duas pinturas destas aqui, é o que eu acho mais interessante de tudo. Agora já perdi um bocado de fiar acho que nos quadros pequenos, onde há essa rede de homens, não é, que cobre aquilo tudo, pode haver também uma continuação dessa inquietação que não é social, não é política, mas essa inquietação vivencial, existencial, não é? Mas, eventualmente haverá também isso, tendo a ver com essa, portanto, rompendo com a ideia de que é apenas uma coisa à base da réu, ou
coisa assim. A mim parece-me que isto é uma, assim, à primeira vista, que os bonecos entram também como aquele segundo objeto que entra nas esculturas que o escultor usava. Os bonecos entram ali para resolver uma situação tal qual um segundo objeto na sua rede dá uma ideia concreta. Pois, não é mal. É porque, por exemplo, o Filipe usa. Depois respondo. Eu acho que ele usa. As pinturas dele partem sempre de uma situação muito clássica. Não é? Ou é a paisagem, ou é o retrato. Não sei se estou. E ele, cobrindo-os dessa rede, resolve ou destrói o referente clássico. Ou algumas coisas são mesmo paisagens que são paisagens citadas de coisas do século XVII e portanto são citações ou cópias, não é? Que ele altera com isso. Se isso é, eu não sei se está a dizer resolve no sentido. Resolve no aspecto do resultado, não digo que vem, não há ali qualquer. Pois, isso é um truque. Não é tudo, não, resolve no aspecto estético, ou na concepção. Soluciona um ânsia qualquer, por ter um resultado. Não, de qualquer maneira, eu já vi, ele já mostrou cadernos de desenho quando tinha 9 anos e coisas assim, ele sempre, eu acho que uma pessoa que não conhece o pintor pode pensar que ele é doido, não é louco, não é? Tem um bocado aquela, não sei se não tem um bocado aquela, eu não percebo muito dessas coisas de psicologia, mas aquela maneira de pintar, não é? Absolutamente obsessiva, como tinha mas os esquizofrénicos são outras coisas um bocado diferentes, não é? Mas pode pensar, não estou a dizer mas pode pensar e dizer que não é uma coisa tão obsessiva, não é? Ou parece tão obsessiva. Ele, de facto, do que eu conheço dele e do que eu converso com ele, tenho feito, não me parece uma pessoa, não conheço profundamente, não é? Que tenha nenhum desequilíbrio psicológico nem nada, não é? Portanto, é uma situação, é uma solução absolutamente consciente, intelectualmente assumida e que não tem a ver com, nem com um lado naif, que aquilo pode parecer um bocado, nem com um lado de arte de louco, não é? Que também pode parecer ter, não é? Uma situação que eventualmente irá observar, não sei. Não, eu recorro uma coisa que nos acontece constantemente ao folhearmos revistas e jornais, assim, que é a justaposição de dois ou mais elementos que são muito diferentes. Temos ali um artigo interessantíssimo, seríssimo, chamamos uma tese publicada numa revista e viramos a página e aparece um anúncio charmoso e continuamos o artigo e continua a página 37, a gente continua para a página 37 e aparece um tabacos ou o que for. E há que é em termos de sucessão, de relação de televisão, de organização do nosso dia, em termos de sucessão de elementos e de situações. E há também um confronto visual que quase funciona como uma parte lá atrás mencionou, em que nós visualmente não temos capacidade de resolver aqueles brancos e pretos e vemos imagens temidas, não conseguimos distinguir umas das outras. E isso tem até formas científicas de produzir esses mesmos efeitos. Mas a um outro nível também há maneiras de causar efeitos de modo que certas coisas possam ser passadas a outras de uma forma em que as pessoas não entendam, não tenham consciente que estão a receber o sêmen intelectual da outra pessoa. Eu acho que a grande... eu acho que quem faz qualquer coisa
de certa maneira está sempre a conquistar, está sempre a convencer, está sempre a tentar que o outro seja, entenda, não estou a falar de comunicação, não é arte com comunicação, porque não tem nada a ver com isso, nem me interessa. Não é nada que me interessa. Mas é uma coisa que é próximo disso. Mas digamos, os termos são outros. As palavras que eu gostaria de usar são outras. E na produção, digamos, para se conseguir isso, é preciso, não digo exatamente rigor científico, mas trabalho. Chamemos de trabalho, é uma boa palavra. É preciso trabalho. E esse trabalho, por vezes, está muito próximo daquilo que o João Pinheiro está a dizer, que é uma coisa louca, uma coisa um bocado maníaca, obsessiva, é uma coisa que por um lado é um bocado naíva, é como se quer abrir um buraco. Quando quer abrir um buraco e só tem uma pá, que é realmente o que a maioria dos escultores ou dos pintores têm, são instrumentos muito reduzidos, uma pessoa tem que passar ali um dia inteiro a fazer assim, e continuar a abrir o buraco. E é uma coisa perfeitamente, o trabalho é uma coisa perfeitamente louca. Todo o trabalho é, ou seja, uma pessoa, para chegar a um resultado, ter que fazer uma série de coisas repetidas, como por exemplo o caso do Filipe, em que eu tenho que, para obter aquele resultado, eu tenho que fazer milhares de formas. É uma coisa que faz parte. Eu muitas vezes trabalho, às vezes, até bastante tarde, e a fazer aquelas curvas isométricas e a soldá-las e fazer outra que é mais pequena e por cima juntar com outra e com vários soldados. Todo esse processo, eu sinto mais vezes, ao fim de 2 ou 3 ou 4 horas de trabalho, sinto completamente idiota, sinto estupidificado. Mas se eu não fizer aquilo, é daquelas coisas que, embora diferentemente do que o Filipe possa ter dito ao João, eu não até um certo momento não pode ser outra pessoa a fazer, tem que ser eu mesmo a tomar decisões. A partir de um certo momento, pronto, pode entrar o meu soldador a soldar as peças, mas mesmo assim há decisões de última hora e há alterações e coisas. Portanto, até nem gosto muito que seja outra pessoa a participar, gosto de estar presente constantemente ao longo da estrutura toda. Mas que é um bocado assustador é uma pessoa ter que fazer coisas para chegar a outras. Isto relativamente a uma das coisas que falou. A outra tinha a ver com esses referenciais da paisagem bem, depois é que falaste de paisagens da história da arte, não é? Mas em termos de paisagem, coisas que são reconhecidas e depois outros elementos também são reconhecidos pelos homens e quando eles se sobrepõem um ao outro, de certa maneira anulam-se, mas sem exatamente se misturarem, não. Queria uma terceira coisa, mas que essa terceira coisa é diferente. Não é só das partes. Pois, é diferente. Exatamente, é diferente da soma das partes. Eu sinto, de certa maneira, também faço coisas desse género quando utilizo objetos que são muito simples, um copo, uma cabeça, um frigideiro, um livro, ou o que for. Portanto, elementos são extremamente simples, são cotidianos e que na justaposição ou na superposição com outra coisa, de repente eles perdem esse significado que têm e podem ser lidos de outra maneira, que é como eu sinto que eles podem ser lidos. É quase como dizer que todos os objetos podem ser. Também é uma palavra que não gosto nada de sinologias em si, mas todos os objetos podem ser significantes. Qualquer coisa pode significar qualquer outra. E, portanto, depende. Isto não é uma descoberta minha. Atenção, isto é uma lei universal. Não é? Depende do contexto, depende do autor, depende da época, depende de milhares de datas. Mas todas as coisas podem significar outras coisas. Se uma pessoa joga com isso conscientemente, se utiliza essa capacidade que as coisas têm de significar outras, e se consegue utilizar isso inteligentemente, quase como ópera, para o meu trabalho não tem nada a ver com ópera, infelizmente, mas em que uma pessoa é capturada inconscientemente
por uma série de circunstâncias, neste caso circunstâncias visuais, e seria, digamos que isso é uma meta, consegue-se uma meta. Conseguir captar pessoas por circunstâncias visuais e por outros aspectos, como seja o ritmo e etc., os materiais, o contexto e tudo isso, de modo a poder passar por outras pessoas coisas que eu nem sequer sei o que é que elas são, mas que usar uma força, um poder, uma capacidade que nós temos, exatamente da mesma maneira que com palavras. Usar palavras para convencer alguém que eu tenho razão no que eu estou a dizer, ou que eu estou certo, ou estou a captar alguém como ou qualquer coisa assim, tem qualquer coisa a ver com isso. Conquista de território, falo com isto qualquer território, de marcar territórios, de marcar territórios. Não é necessariamente um sentido negativo de conquista, não é? Isto agora é meu, não é nesse sentido negativo, acho que é no sentido que é de utilização das coisas, que às vezes nós fazemos. Há pessoas que utilizam certas palavras, há pessoas que falam com certa pronúncia, há pessoas que utilizam certos elementos em cultura, muitas vezes é confundido com estilo, com pronúncia, com tique. Posso depois dar nomes diferentes a essas coisas, mas que realmente são parte da pessoa. E a existência de uma pessoa, eu lembro, por exemplo, um amigo meu em Inglaterra que era gago, e houve uma altura que ele era tão extraordinariamente gago que era fascinante. E eu, conscientemente, não foi o projeto começar a falar como começar a lixar com todo o Alentejo, ou a Grécia, com toda a Madeira, não é isso. Foi conscientemente, eu comecei a gaguejar. E comecei a gaguejar exatamente nos sítios onde ele gaguejaria. E gostava de isso, durante muito tempo gaguejei em inglês. Mais que inglês. Deve ter dado para aí uma volta 3 vezes aí. Não devo parar agora nenhuma. Eu ia para uma questão, mas em parte já respondeu, que era em relação à obsessão. Eu justamente perguntar se é possível produzir sem ser obsessivamente. Espero bem que sim. Ou seja, sem ter de fazer uma opção e explorar aquela opção, pelo menos durante um tempo. Quer dizer, eu penso que a maior parte das pessoas define justamente através da opção que fazem de obsessivamente trabalhar naquilo que nós temos. Eu não sou nada assim. Eu não sou nada assim. Eu sou extremamente sorna, trabalho muito pouco e talvez por essa razão que eu por necessidade trabalho, por necessidade não sei se é possível, sim, talvez seja por necessidade, trabalho muito obsessivamente, muito intensamente, durante curtos períodos e depois passo outros períodos um bocadinho mais longos em que estou a fazer outras coisas que para mim são perfeitamente de trabalho, perfeitamente válidas, embora protagonista não sejam, mas que não são estar a soltar, ou bater, ou cortar, ou pregar, ou sacar, ou o que seja. E portanto há uma certa obsessão das coisas, e obsessão no sentido de não é de tempo gasto só necessariamente, é de perda de consciência. Portanto, esse lado de nem estás a falar ou de loucura, de que há certos momentos em que eu estou a trabalhar com uma racionalidade diferente daquela como normalmente eu funciono. E que é uma coisa que não me incomoda. Isso é que se me incomodasse, obviamente, organizar a minha vida de outra maneira, trabalhava das 8 da manhã até ao meio-dia e pronto. Ou arranjava um outro horário diferente de trabalho. É uma coisa que não me incomoda. E é tempo de dar um certo gosto. Parece ser uma questão de obsessão, uma questão de tentar as coisas às últimas consequências, não é? Para as coisas não se escutarem, não existe. Estamos naquela tentativa de convencer as pessoas de qualquer coisa que se tenha na cabeça e que realmente precisa estar cá para fora. Então, quando as coisas não chegarem às últimas consequências, enquanto não se escutar o assunto, não acaba. Eu, por exemplo, não parece, quer dizer, acho que o filho é louco, mas louco no melhor sentido possível. Ele está simplesmente a tentar escutar. Ela só há louco. É louco, mas não
já chamei várias vezes, mas não no sentido da questão. Pronto, isso está à espera que as pessoas acabem por entender o que eu estou a tentar dizer. Como é que é? Se não fosse doido, não era artista. É uma maneira de pôr a questão. Bom, mas é isso, não parece que seja uma questão de obsessão ou não, mas eu falei da obsessão foi nesse sentido, não no lado do dizer não larga, que se faz uma opção, psicológico são, faz uma opção num determinado sentido e depois trabalha-se é nesse sentido que eu falar opção, mas esse lado da questão é uma coisa que obviamente deve agradar e desagrada ao mesmo tempo, sei lá, é como uma pessoa ser advogado ou ser trato sexual, a compulsividade de fazer coisas que me dá grande prazer, mas ao mesmo tempo dá-me um desgosto enorme, que é ser mais organizado, que é trabalhar todos os dias e sempre trabalhar menos e ter mais tempo de repouso, etc. E eu penso isso, sei lá, como um erudinólogo pensa, pelo menos nos meses de meu aluno, quem dera não está aqui nisto, mas depois a seguir, no momento em que chuta, já está a olhar. Portanto, é um bocado com esse tipo de situação, não consigo arranjar. Eu acho que sou extremamente equilibrado, mas ao mesmo tempo há um certo tipo de desequilíbrio, mas eu também acho que se não fujo a eles, de certa maneira também não quero, quer dizer, deixar de fumar ou não sei o que, Mas a organização é um processo pessoal de trabalho, Pois é. Mas é que há pessoas que não chamam isso, não há pessoas que não chamam isso de processo de trabalho. As pessoas não chamam isso de processo de trabalho. Suponho que é mais lugar. Suponho que é mais lugar encontrar pessoas assim do que um artista muito burocrático a trabalhar 4 horas por dia, mas vai almoçar, depois volta. Mas sai às 5. Mas eu acho que é uma coisa, eu gostaria, mas eu acho excelente. Mas quando eu trabalho assim, porque há alturas em que trabalho assim, prováveis até nós, razões às vezes, até razões que em relação a alguém que é tinha uma certa hora e tinha que voltar uma outra hora, portanto, era assim. E também não desagradava, também não era nem agradável, desagradável. Nem sempre fazendo horas regularmente que as coisas saem melhor, porque há tempos aparentemente de trabalho que são perfeitamente improdutivos, eu acho. E às vezes uma paragem, não sei quanto tempo é que aparentemente não está a fazer nenhum, às vezes é bastante mais produtivo, mas quando uma pessoa volta a fazer 20 horas, faz as coisas mais produtivas, porque não queria produzir nada. Isso é uma desorganização mais organizada em termos de trabalho do que a outra. Mas eu também tenho consciência que um pintor, ou seja, um profissional, seja qualquer coisa que quer ser um profissional de qualquer coisa, de certa maneira tem que ser mais organizado. Não pode. Então, um bom neurocirurgião não pode ganhar poderes, se quiser, com seus juntos, porque se é chamado para uma operação e dá numa massacre, mata o paciente. E as solicitações que hoje em dia existem e que têm existido com maior frequência de intensidade do movimento, a arte em Portugal implicam a pessoa estar permanentemente a trabalhar, conscientemente a trabalhar, sem esse tipo de bebedeiras, sem esse tipo de descanso, sem esse tipo de atos, é totalmente impossível. Cada vez mais, realmente isso também não acontece, cada vez mais gasto muito mais tempo a fazer escultura ou a fazer desenhos do que essas tais pausas produtivas que são realmente produtivas, mas que não são produtivas. Profissionalização. Realmente começam a ser produtivas. Há trabalhos que são irrecusáveis, há propostas que não se podem voltar por trás, há oportunidades que não se podem perder, e chega um momento em que a pessoa está cheia de trabalho até aos cabelos e tem de fazer. E mais, eu gosto de fazer, mas é uma questão de arranjar tempo e trabalhar nas coisas de uma forma que seja, pronto, seja também sincera. Isso, trabalhar das 9 às 5
sim sincero no seu trabalho de lavagem. Não é uma questão estratégica, não é? É uma questão de organização de vida. Porque, embora possa fazer uma dieta, como aliás muitas vezes fiz para fazer uma estrutura, possa fazer uma dieta para fazer uma estrutura por execução de ensino. Isso aconteceu, por exemplo, com a execução da Comando, já há muitos anos, mas foi assim que eu fiz a exposição inaugurada no dia seguinte. E eu fiz uma dieta. E a estrutura, adorei aquela estrutura, porque se calhar só ouvi passar para aí 15 dias. Passar para aí 15 dias é que eu finalmente tive consciência do que é que tinha feito. Nem sequer tive consciência do que é que era. Só que isso não dá. Repartir na certa altura realmente não dá. É que uma pessoa estudar dos 15 dias antes do exame. Sim, é catastrófico. Resulta uma vez, resulta outra, mas aumenta o que é que faz. Só organizar a língua. Isto não pode acabar aqui, isto é uma frase extremamente pluralista. Moral da história. Tem que ser acabar com qualquer coisa um bocado mais emocionante. A vossa garrafa posta lá com garrafinhas no chão. A gente recorreu a materiais existentes ali e qual era a ideia que eu estava antes de eu dizer mais, preferia que fosse o escultor a falar sobre a sua garrafa e iniciar a falar Ora, é um ato de amor. É assim. É fazer uma coisa especialmente para uma situação absolutamente específica. Atenção, as garrafas estavam encomendadas muito antes de eu chegar ao Funchal. Um mês antes, já tinha dito que ia precisar de 200 e tal garrafas, ou o que é que era. E a única decisão que eu tomei cá foi onde é que colocava a peça, qual é exatamente a dimensão dela, que tipo de garrafas é que usava. Portanto, foram só essas decisões. Já sabia que ia fazer aquela peça. Achei que é um bocado, já disse, pronto, essa é uma coisa feita especialmente para ali, com material de ali. E é uma coisa que eu queria fazer, uma série de ideias que eu queria fazer há muito tempo. E pareceu-me quase um trabalho de estúdio. Aquela peça foi feita exatamente no tempo que demorou eu colocar as garrafas no local. Uma peça que não teve fazer, desfazer, soldar, portanto, não tem nada dessas coisas. Olhei para o espaço, se for fazer garrafa, fiz. Não gostei dela numa posição que era, digamos, colocar para lá, numa certa posição. Achei que não resultava bem, não tinha uma boa leitura, desmanchei tudo e montei o local para o outro lado. A peça chama-se Oblivion, que Oblivion quer dizer esquece, é mais do que esquecimento em inglês. Oblivion é uma pessoa depois de esquecimento. Oblivion, não é? E eu vi uma palavra que é óbvio, aquilo é o quê? É uma afirmação do óbvio, é uma fazer uma garrafa com um garrafa, digamos, é a coisa mais é como o clichê que o cara estava a falar, que é tão simples e, no entanto, tem um certo tipo, é uma peça que não tem altura, não tem dimensão, não tem volume, é feito com elementos mais que vulgares, então naquele ambiente ali das adegas, ainda mais cotidianos aqueles elementos são, quer dizer, aquilo para as pessoas que trabalham nas adegas, deve fazer uma certa confusão, mais ainda se calhar do que as outras peças. Só usar fez isso com um para nada, qual é que as pessoas possam pensar, não pensar. Mas aquilo tinha um bocado a ver com essa situação de estudar, a oportunidade de fazer uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, e evidentemente não ia vender 240 garrafas, que é aquilo que eu vou, não consigo comprar 240 garrafas para fazer aquela peça, simplesmente para poder olhar para ela e ver o que é que eu fiz, porque eu sabia de antemão o que é que ia fazer. Portanto, não havia aquela coisa como há muitas culturas, não sei exatamente onde é que vai parar.
Eu sei exatamente onde é que ia parar. Tanto sabia que mudei a posição, fui a um sequência e pronto, e ficou. Estava tão definida, era uma peça que estava tão definida que eu nem precisava de fazer. Exatamente, por isso até a própria legenda de não sei se ficou da legenda. E depois o Duarte Silva perguntou-me qual era o preço e quanto se era menos, e eu disse não, é copyright, aquela peça é só copyright. Não tem valor nem por isso. O único valor que tem é dizer assim, vamos montar esta peça não sei onde, virada 260 graus noroeste, ou seria. E tem 3 versos depois e tem quase 50 graus. Não é exatamente uma peça de arte conceptual, não é isso, mas é uma peça que pode ser feita por correspondência por carta. Posso dar instruções a alguém para fazer aquela peça para mim. E gostava de fazer um copo com copos. Gostava de fazer a forma de copo. Pode ter talvez vários copos, formas diferentes, não é? Há muitos copos diferentes. Todos feitos com os copos que têm essa mesma forma. Os pealcas, normais. E isto tem a ver exatamente com esse lado comercial das coisas. Isto aqui é quase impossível fazer coisas desse género. Nas linhas de nível, tive necessidade de pôr mais um objeto, creio que com uma preocupação estética, também, uma necessidade de interior. Numa das culturas que está nas linhas de nível, não as deixa sozinhas, não deixa só linhas de nível. Às vezes deixo. Já deixei. Mas há ali uma escultura que é exatamente isso. Se chama Lugar dos Elementos. Tem exatamente a ver com isso. Eu colocar estes elementos nesta estrutura e não sinto nada inibido de, se tivesse outros elementos, colocar outros elementos na mesma estrutura. E quase como quem arruma uma casa e põe o sofá lá e a mesa ali, a televisão não sei onde, distante, e que funciona para o tipo de vida que uma pessoa faz. Depois está na festa, se calhar tem que levar o sofá, ali também surge dentro desse sentido. Portanto, até deixei dos copos que é subir em ferro. Não pode ser retirado. Mas tem 2 círculos que marcam o lugar dele. Portanto, sempre está alinhado. As outras estão soldadas mesmo. Estão fixas naquela posição. Mas tem a ver tem um bocado a ver com isso. Podia-se dizer que uma pessoa, quando arranja a casa, está a fazer decoração, no sentido negativo. Mas todos nós arranjamos a casa, não acho nada de positivo de dizer que aqui é uma estrutura de uma montanha, com estes objetos colocados, parece ali no sítio certo. E depois a montanha, obviamente, esse trabalho que está a fazer a estrutura, certas coisas foram colocadas, depois estarem colocadas, a montanha já não funcionava. Tive que cortar, soldar, alterar, modificar, até aquilo fazer tudo sentido. Fazer sentido, só que não é um sentido prático como é os móveis ou a mesa, não tem sentido prático, mas tem um sentido, as coisas estão no sítio certo, é um caso, não há até formal, que em princípio não interessa muito, mas eu acho que é importante, a presença do objeto, como é que as coisas se arranjam, como é que nós precisamos de uma formalização. As coisas, simplesmente as coisas estão ali, não são coisas abstratas, são corpos, é uma frigideira, é um livro, é uma montanha, e portanto não é abstrata, não é. Então, se não há mais passado. Eu gostava de terminar com uma pergunta. Vá lá, diz assim que Posso? Não é uma pergunta. já tem a coisa com isso. Não é um insulto, é uma curiosidade minha que tem a ver com os materiais, não escuta. Como é que esse bigode alimenta-se? É soldado. É a solda de escada. Digo uma coisa, há uma série de possibilidades de resposta a essa pergunta. O resultado
Não, obrigado, não, agora falando muito sério, tá? Que resposta. Claramente temos a oportunidade de conversar. Foi engraçado.